Oi pessoal, tudo bem? Nós aqui de novo, né? Mais uma vez. Vamos seguir, né, com o nosso estudo da sequência. A gente não pode parar. Então vamos aí, mais uma vez, dizendo que eu estou com saudade de todos, estou com saudade da casa. Quantos anos que a gente vai, né? A gente sente falta. Mas tudo tem seu tempo certo, né? Nada é acaso, né? Nesse mundo. Então vamos aí. Hoje, no tomo 1, na segunda parte, nós estamos terminar, né, com o estudo das obras básicas. Nós vamos fazer tudo de forma muito resumida, porque o nosso tempo é curto. Então, lembrando mais uma vez a importância de todos estudarem em casa, estudarem todas essas partes, para que a gente, quando a gente retorne, a gente possa dar sequência de onde a gente parou através desses vídeos aqui. Então, se tiverem dúvidas, se lembrem de fazer os questionamentos e a gente possa dividir e, enfim, falar mais sobre isso. Então vamos lá. Essas obras básicas, né, são o Pentateuco, formam um Pentateuco codificado por Allan Kardec. São cinco obras, né, Pentateuco, e também tem as obras subsidiárias complementares, que não são consideradas do Pentateuco, mas que complementam e não deixam de ser importantes também. Então nós vamos falar aqui das 5, né, das grandes respostas que essa codificação vai trazer a grandes questionamentos nossos, né, da nossa vida. Então são 5 questionamentos que são os mais importantes, e essas respostas se encontram em cada uma das obras básicas. Quais são esses questionamentos? De onde eu vim? Quem eu sou? O que sinto? Como avaliar quem sou, meus sentimentos? Por que eu sofro? E para onde vou? São esses 5 questionamentos que todos nós nos fazemos e que nos direcionam às vezes, né? Porque é preciso que a gente medite nessas questões, e a doutrina espírita vem realmente nos responder. E essas respostas estão nessas obras básicas, nesse Pentateuco de Kardec. Então, o Pentateuco é uma verdadeira enciclopédia de ensinamentos transcendentais. Ele foi o fruto sazonado e bendito de um plano arquitetado na espiritualidade, havendo um de seus elaboradores concretizado a parte que lhe cabia desempenhar, já encarnado na Terra, que foi o Allan Kardec, né? Porque ele era também um espírito da falange, né? Da falange desses espíritos de verdade. E ele veio fazer a parte dele estando encarnado. E sabemos, como eu falei aqui antes, que não existe acaso no plano perfeito de Deus. Por mais que a gente ache que as coisas estão assim ao léu, não estão. Nós estamos seguindo um plano divino. Então depende de nós acelerar ou atrasar. Somos nós que damos o ritmo para esses desenvolvimentos, mas o planejamento de Deus, ninguém sai dele, ninguém foge a esse planejamento. Não existe acaso. Tudo tem uma explicação séria, né? E útil.
Então, as obras básicas, são baseadas nos ensinos transmitidos pelos espíritos e fundamentados nas observações acerca dos fenômenos do mundo espiritual. A espiritualidade não trouxe nada de mão beijada, não trouxe nada de graça. Então, ela trouxe a parte dela, mas não entregou tudo prontinho. Coube a Kardec, né, como aquele espírito encarnado que tinha a parte dele a fazer, o esforço, né, o método, e como nós vimos na aula passada, né, na metodologia utilizada por Kardec. Então ele teve que suar e trabalhou muito, né? Não foi tudo dado, entregue na bandeja, como se diz. Ele teve que fazer a sua parte. E auxiliado por várias outras pessoas, vários outros espíritas. Então, não foi feita de forma arbitrária, né, essa codificação. Obedecia à orientação da equipe de espíritos superiores que assistiam Kardec em todo o tempo que ele esteve aqui trabalhando, né, para trazer esses livros. Então vamos lá. O primeiro lançamento, o primeiro a ser lançado, a primeira obra a ser lançada foi o Livro dos Espíritos, em 1857. Ele é a matriz. Todas as outras são desdobramento desse livro e foram utilizados para abordagem em suas obras subsequentes. O segundo foi o Livro dos Médiuns, em 1861. O terceiro, o Evangelho segundo o Espiritismo, em 1864. Céu e Inferno, 1865. A Gênese, em 1868. Kardec desencarnou em 1869. Então, ele trabalhou muito, realmente, né? São 11 anos, né, para a codificação, desde que ele ouviu falar, né, dos fenômenos, né, em 1854, mas só presenciou mesmo em 1855, a partir de quando então começou a estudar, a observar e a experimentar, né, usando o método. Então, foi o homem encarnado que aceitou o desafio, essa tarefa, a missão de codificar, organizando o Livro dos Espíritos e as demais obras. Então, a primeira edição do Livro dos Espíritos, ela foi lançada em 18 de abril de 1857, com 501 perguntas. E atual, né, depois da segunda edição, voltou com 1018. Alguns trazem 1019, mas eles dizem que Kardec esqueceu de numerar. Então, são 1018 perguntas. Então, Kardec, junto com outros estudiosos, filósofos, matemáticos, formularam perguntas sobre temas diversos. Foram catalogadas, reunidas por assuntos, tudo muito organizado, né? E o lançamento aconteceu lá na livraria, uma livraria na Galeria de Orleans. Nós já falamos, né, mais adiante, vai falar sobre isso. Nós vamos entrar em detalhes, como eu disse, senão não vai dar tempo, porque é bastante vasto isso aqui. Então, lá no frontispício do Livro dos Espíritos, ele vai dizer assim: princípios da doutrina espírita sobre a imortalidade da alma, a natureza dos espíritos e suas relações com os homens, as leis morais, a vida presente, a vida futura e o porvir da humanidade, segundo os ensinos dados por espíritos superiores, com o concurso de diversos médiuns, recebidas e coordenadas por Allan Kardec. A segunda edição, ela aconteceu em 1860. Então tem lá a introdução, prolegômenos, primeira parte das causas primeiras, segunda parte do mundo espírita, o mundo dos espíritos, a terceira parte das leis morais, a quarta parte das esperanças e consolações. E vem as conclusões ao final.
Então, a primeira parte das causas primeiras, ele vai abordar a noção de divindade, criação e elementos fundamentais do universo, como Deus opera toda a sua criação. Então, ele vai abordar isso, né? O princípio das coisas, como ocorreu. A segunda parte, a noção de espírito, a finalidade de sua existência, seu potencial de autoaperfeiçoamento, sua pré- e pós-existência, e ainda as relações que estabelece com a matéria, a comunicabilidade, a interação com o mundo espiritual e, de forma bem didática, né? A terceira parte vai falar das leis morais, né? Um desdobramento aí das leis de Moisés. Diz até que elas são, uma corresponde às outras, que também são 10, né? Os 10 mandamentos, né? Tanto que lá no Evangelho segundo o Espiritismo, na parte eu não vim destruir a lei, ele cita, né, esses 10 mandamentos de Moisés, e eles serão então desdobrados nessa parte, na terceira parte, as leis morais, né, com 10 leis também, né, que foram trazidas. Então, as leis de adoração, a lei de trabalho, reprodução, conservação, destruição, sociedade, progresso, igualdade, liberdade e justiça, amor e caridade. A quarta parte são ponderações acerca do futuro da humanidade, o seu estado após a morte, as alegrias e os obstáculos que encontra no além-túmulo. Então ele vai dizer como é a vida após a morte, né? Existe céu, existe inferno? Qual é o estado do homem? Existe felicidade, alegria após a morte? Isso tudo ele estará explicando, então, lá no livro, na quarta parte. Existe relacionamentos no mundo espiritual? Será que depois que nós desencarnamos, nós continuamos relacionamentos com outros espíritos? Existe isso lá? Isso tudo está lá dentro do livro dos Espíritos. E algumas perguntas, só para a gente saber, as perguntas assim, não vou dizer as mais importantes, mas é só para a gente lembrar da importância que tem esse livro, né? E salva vidas, né? Salvou vidas esse livro dos Espíritos. Tem as histórias lá de Kardec e que deram, apareceu até no filme. Quem viu o filme, né? Vai lembrar do livro que ele recebeu lá no final. Depois dele receber tantas retaliações, né, críticas, e ele meio desanimado, e bateram a porta e entregaram um volume, né? Um senhor endereçou a ele falando: esse livro salvou minha vida. Então lá, primeira, que é Deus? A questão 55, todos os globos que circulam no espaço são habitados? A 76, que definição se pode dar dos espíritos? 88, os espíritos têm forma determinada, limitada e constante? A 115, entre os espíritos, alguns foram criados bons ou maus? 150, a alma depois da morte conserva a sua individualidade? Será? A 166, o número de existências corporais é limitado? Ou, continua lá a pergunta. E assim várias outras, né? A 919, qual o meio mais prático para se atingir, né, que existe para se progredir? Então a gente precisa ler. São perguntas maravilhosas e respostas melhores ainda. Lembrando que Kardec, ele perguntou de forma que todos entendessem. Então, às vezes, ele parece redundante nas perguntas que ele faz, mas é
pensando nas pessoas que estão lendo e que possam ter dúvidas, né? Às vezes até os espíritos parecem assim, mas eu não já falei, parece que eles fazem assim, estão perdendo paciência, mas ele pergunta para que a gente possa realmente compreender bem o que onde ele quer chegar. Aí vamos ao Livro dos Médiuns, que foi lançado em janeiro de 1861. O Livro dos Médiuns, ou está escrito lá na primeira página, né? Ou Guia dos Médiuns e dos Evocadores. Então é um ensino especial dos espíritos sobre a teoria de todos os gêneros de manifestações, os meios de comunicação com o mundo invisível, o desenvolvimento da mediunidade, as dificuldades, os tropeços que se podem encontrar na prática do espiritismo, constituindo o segmento do Livro dos Espíritos. Então, toda a parte científica dos fenômenos mediúnicos são abordados por Kardec aqui no Livro dos Médiuns. É muito importante, aliás, toda a codificação é muito importante, mas principalmente aos médiuns que estão em desenvolvimento nas reuniões de educação mediúnica, é fundamental a leitura do Livro dos Médiuns, como toda a obra, mas esse livro vai trazer a explicação de todos os fenômenos e sobre também o médium, que ele sente, enfim. Então ele utiliza a segunda parte falando da vida espírita, a volta do espírito à vida corporal, da emancipação da alma, da intervenção dos espíritos no mundo corporal, das ocupações e missões dos espíritos, e também dos 3 reinos. Então o Livro dos Médiuns, ele reúne um ensino especial dos espíritos sobre a teoria de todos os gêneros de manifestações, né? Os meios de comunicação com o mundo invisível, o desenvolvimento da mediunidade, as dificuldades e os tropeços, né, que se possam encontrar na prática do espiritismo. Então, essas teorias explicativas dos fenômenos formuladas por Kardec, com todos os dados de sua investigação e a contribuição dos espíritos, eles ainda não foram batidos. Ninguém ainda trouxe explicações tão complexas e completas, né, e viáveis, né, como essas trazidas aqui no Livro dos Médiuns. É um manual mais seguro para quem se dedica às atividades de comunicação com o mundo espiritual, como eu falei no início aqui. Então, nenhuma outra obra houve que superasse, né, esse estudo da fenomenologia realizada por Kardec. Então, é um manual realmente muito seguro. E não são questões, mas vem como se fossem perguntas, né, mas são também uma forma de questionamento bem mais abrangente. O terceiro livro a ser codificado foi o Evangelho segundo o Espiritismo. Ele foi lançado em abril de 1864. E ele aborda a parte do Livro dos Espíritos, as leis morais, né, do Livro dos Espíritos. Então ele vai tratar da formulação das leis que regulam a vida do espírito, indicam como o homem ou o espírito deve ou não proceder. Dizem respeito à conduta, ao comportamento dos espíritos e à condição única e verdadeira para a felicidade dos espíritos. Ele vai trazer explicação das máximas morais do Cristo em concordância com o Espiritismo e suas aplicações às diversas circunstâncias da vida. Então, a fé inabalável está lá escrita, né? Só é aquela que pode encarar a razão, né, de frente. Ele escreve isso lá na primeira página. E como o homem ou espírito deve proceder.
Então vem com esse também, num crescente ali, e cada capítulo colocado de forma a nossa evolução também, a caminhada que nós espíritos fazemos rumo a nosso aperfeiçoamento, nosso melhoramento, né? O nosso aprendizado. Então vai te ensinar ali, né, como nos comportar, né, a condição única e verdadeira para a felicidade dos espíritos. Então o ensino moral que dele decorre é o terreno onde todos os cultos podem reunir-se. Kardec teve essa preocupação de escolher a parte moral, né, dos ensinamentos de Jesus, porque ali atende a todo e qualquer credo. Ele não tomou aquela parte que poderia ser polêmica, né, que poderia gerar divergências entre as religiões. Então, ele não quis polemizar. Então, ele pegou somente a parte moral, né, o ensino moral de Jesus, né, do Evangelho, do Novo Evangelho. Então, as instruções dos Espíritos são verdadeiramente as vozes dos céus que vêm esclarecer os homens e convidá-los à prática dos Evangelhos. Cada capítulo nós vamos encontrar essas instruções dos Espíritos. Eu creio que somente a parte, acho que do capítulo, um dos capítulos lá finais, que não vai ter um capítulo pequenininho, ele não tem instrução dos Espíritos, mas todos eles, com exceção desse, que não tem esses ensinamentos, né? É um livro de cabeceira, são ensinamentos para a nossa vida inteira, sempre atualizado, e cada vez que a gente vai despertando alguma coisa em nós, a gente entende de uma forma mais aprofundada. Diz Haroldo Dutra que o Emmanuel ele participava de um grupo na espiritualidade, onde eles estudam, né, o Evangelho, estudavam, porque Emmanuel já está encarnado, a gente sabe, e ele dizia que ele se sentia como um crocodilo no meio daqueles outros. Já pensou, gente? Então tem muita caminhada para nós, e a gente às vezes acha que está sabendo tudo, e nós somos longe disso, né? Mas é preciso que a gente continue. Bom, seguindo, vamos lá ao livro O Céu e o Inferno. Ele foi lançado em agosto de 1965. E lá ele vai dizer, como se dá a justiça divina? Será que existe céu? Será que existe inferno? Então, a justiça divina, segundo o Espiritismo, ele vai comparar, né? Vai fazer uma comparação das doutrinas sobre a vida corpórea. Então ele pega a visão, né, da vida após a morte, a vida espiritual, sobre as penalidades e recompensas futuras, sobre os anjos e demônios e sobre as penas, seguido de numerosos exemplos acerca da situação real da alma durante e depois da morte. E, por fim, a quinta obra, a Gênese, foi lançada em janeiro de 1868, vem dizer sobre os milagres e as predições segundo o Espiritismo. Então, é bom que a gente leia esse livro, a Gênese, na ordem, né, que foi colocado, e às vezes a gente vai pegando assuntos. Se você pega, por exemplo, a explicação lá dos milagres, né, dos milagres à luz da doutrina espírita, é bom que a gente tenha todo o entendimento, primeiro lá, dos livros dos médiuns, dos fluidos, para que a gente possa compreender com mais intensidade essa parte. Então, é importante que a gente leia a Gênese, da forma que foi colocado os assuntos. É um livro extremamente rico, maravilhoso mesmo, essa obra, como todas as outras.
mas tem parte também filosófica e científica. E ele vai utilizar a primeira parte, a segunda e a terceira do Livro dos Espíritos. A primeira do Livro dos Espíritos são as causas primárias, ele vai falar dos elementos gerais do universo, a criação e o princípio vital. A segunda parte, o mundo espírita, vai falar da intervenção no mundo corporal, ocupações e missões dos espíritos. Vai falar também sobre os 3 reinos, né, e tratar dos milagres, fenômenos à luz da doutrina espírita, à luz da razão, né? A terceira parte, sobre as leis morais, ele vai falar, abordar, desdobrar a lei de conservação e a lei de destruição, abordando também as predições, né, do Evangelho, os sinais dos tempos, a geração nova. Tudo que nós estamos vivenciando nesse momento, né, a transição planetária, será que vai haver cataclismos? Será que vai haver muita destruição para essa transição ocorrer? E essa geração nova, como vai se dar? Tudo isso está ali, gente, muito, de uma forma muito inteligente, muito lógica, colocada por Kardec, com muita razão, né? Como toda a obra dele. Então, as 5 perguntas, aquelas iniciais que nós temos, né? A primeira, quem eu sou? Está lá no Livro dos Espíritos. A segunda, o que sinto? Está na segunda parte do Livro dos Médiuns, né? Que vai descrever todos os... vai falar dos sentimentos, de pensamentos, enfim, tudo que nós, como espíritos, sentimos. Por que eu sofro? Nós vamos encontrar no Evangelho segundo o Espiritismo, das causas, né, anteriores dos sofrimentos. Para onde vou? Está no céu ou inferno, né? E a quinta, de onde eu vim? Está na Gênese. Aí nós vamos, além dessas obras todas, muito importantes para todo espírita, um material vasto de estudo e de conhecimento, tem também as obras complementares, obras póstumas. Esse livro foi lançado, creio que em 1890, e eram anotações que foram deixadas por Kardec. É um livro muito rico, interessantíssimo, muito bacana. Conta ali conversas que ele teve com médiuns, traziam mensagens do Espírito de verdade que encontrava com ele, eu creio que de 15 em 15 dias, e ficava ali durante 15 minutos. Então é um livro sensacional, imperdível também, a gente tem que ler. O que é o Espiritismo? Esse livro, O que é o Espiritismo, é muito interessante que se leia até para iniciar, porque ele vem tirar dúvidas. São três diálogos de Kardec, né? Kardec com o cético, Kardec com o padre, e eu acho que Kardec com o Cristo. Muito bom esse livro, completo, a leitura dele é muito interessante, ele é pequenininho, e é bom de ler, e a gente fica impressionado com a inteligência aguda de Kardec, né? Era um espírito mesmo da falange do Espírito de verdade, porque muito preparado ele estava. E, por fim, a Revista Espírita, são 12 fascículos, né? Foi o último trabalho que ele realizou ainda vivo. Ele morreu, ainda não tinha sido lançada o 12º, mas ele já tinha preparado, deixou preparado. Essa Revista Espírita, ele criou para, na medida que as pessoas iam questionando aquelas obras, né, que tinham sido já lançadas, as pessoas tinham dúvidas, ele então utilizou da Revista Espírita para abordar temas que
eram enviados para ele alguns questionamentos, então ele usou essa revista espírita para essa interação com as pessoas que liam e queriam, às vezes, uma melhor explicação daqueles temas. Então ele trazia, trouxe nessa revista espírita. Então são temas também muito bons. Tem pessoas que adquirem esses fascículos, né, e encadernam ali como se fosse um livro, porque são temas também muito bons. Bom, gente, nós falamos, foi mais uma leitura aqui, porque são mais informações, então é bom que se leia, porque lá no roteiro ele está muito mais rico, coisa que a gente não pode, por isso que a gente ao vivo, né, quando a gente está aí junto, é muito bom, porque a gente pode trocar ideias, cada um enriquece com uma parte, mas é só para dar um gosto, uma vontade da gente conhecer mais, tá? Então, eu desejo para todos uma ótima quarta-feira, um resto de semana também muito bom. Espero que vocês estejam aproveitando bem o tempo em casa, que não estejam se sentindo entediados, porque não falta o que fazer. Se for questão de enriquecimento, de conhecimento, tem muito material para a gente pegar. E na internet tem muitas palestras, tem também Haroldo Dutra, ele pega esses livros, né, ele esmiuça esses livros, estuda a Gênese, tem, eu acho que lives dele, muito interessante também, porque ele é outro que tem uma inteligência muito abrangente também, uma inteligência aguda mesmo também, tem esse rapaz, esse moço. Então, um grande abraço para vocês e até breve. Beijos.